Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada do NES, nesse semestre 2025.1. E hoje teremos a nossa aula de número 14. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar um problema que tem um sabor geométrico muito forte. Vocês estão vendo aí o título, da aula de hoje, Ladrilhando retângulos por quadrados. Apesar desse ser um problema geométrico, ele tem a solução desse problema, tem uma relação muitíssimo interessante com a nossa boa e velha álgebra linear, tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, começo com vocês aqui dizendo assim, o nosso problema de hoje. Nosso problema de hoje trata da quadratura de um quadrado. Como assim? Quadratura de um quadrado. Vamos tentar explicar melhor. A pergunta central da aula de hoje é essa aqui. É possível ladrilhar um quadrado usando ladrilhos quadrados? Ladrilhar, pessoal, é como se fosse particionar. Vou fazer uma comparação de uma coisa cotidiana que vocês vão entender. Imagina que está sendo construída uma sala e que ao término de fazer a base do piso dessa sala, você vai colocar um mosaico, uma cerâmica, como nós dizemos. Então, o ladrilhar é você preencher o plano através, normalmente, de polígonos, como se fossem cerâmicas numa sala. Normalmente, as cerâmicas elas são retangulares ou são quadradas, sem que duas peças tenham interseção, a menos de que a interseção seja um lado, tá certo? E também na nossa quadratura aqui não é permitido o corte de peças, que na prática é possível, Na prática é possível. Então a pergunta que vai nos guiar hoje, durante todo o tempo, é essa: é possível ladrilhar ou particionar um quadrado usando ladrilhos quadrados sem que você possa cortar a peça, tá certo? Porque no ladrilhamento de um piso, por exemplo, numa construção, normalmente as peças elas são cortadas em alguma posição para poder preencher o piso completamente. Tudo bem? Então, a pergunta principal da aula de hoje, ela tem como resposta claramente sim. Se você tem um quadrado, você pode ladrilhar o quadrado utilizando quadrados menores. A maneira mais fácil de fazer isso é você preencher o quadrado externo. Aqui você tem um quadrado externo com ladrilhos quadrados menores, todos iguais, formando aqui uma espécie de tabuleiro, muito parecido com o famoso tabuleiro de damas ou de xadrez. Então a resposta é sim, é possível ladrilhar um quadrado utilizando ladrilhos, ou seja, peças quadradas? Claramente sim, basta que você ladrilhe, você particione o quadrado dessa forma que vocês estão vendo aí, utilizando quadrados todos iguais e menores, formando uma espécie de tabuleiro. Não é? E se exigirmos que os ladrilhos, além de quadrados, tenham todos lados de tamanhos diferentes? Aí agora, gente, eu estou colocando uma restrição muito forte ao problema. Eu tenho um quadrado maior, eu quero particionar esse quadrado maior em quadrados menores, só que agora eu estou fazendo uma exigência muito forte. Eu estou querendo que todos os quadrados menores eles tenham lados diferentes. Diferentemente desse ladrilhamento que eu mostrei para vocês aqui, onde todos os quadrados menores têm o que? Tem lados todos de mesmo tamanho. Eu estou perguntando agora, certo? Se é possível fazer um ladrilhamento onde os quadrados menores, todos eles tenham que ter lados diferentes. E ainda persiste a hipótese de que eu não posso cortar as peças, tá certo? Eu não posso ter pedaços de quadrados. E agora, como você resolveria isso? Será que tem solução para qualquer quadrado? Ou será que tem solução apenas para alguns quadrados específicos? Por exemplo, nós trazemos aqui um exemplo de um quadrado maior. Tem aqui um quadrado maior.
e ele está ladrilhado com quadrados menores. Esses números, minha gente, que estão aparecendo aqui no interior desses quadrados menores, correspondem aos lados dos quadrados menores. Então aqui você tem um quadrado de lado 55, outro de lado 56, outro de lado 64, outro de lado 33, outro 35 e assim por diante. Tem um quadrado aqui bem pequenininho, ó, de lado 8, né? Tem um outro quadradinho aqui cujo lado nem está aparecendo, mas é um quadradinho. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo do que nós queremos tratar hoje. Você tem um quadrado externo, certo? Maior, que ele foi ladrilhado, ele foi particionado, foi seccionado em quadrados menores. Todos os quadrados menores eles têm lados diferentes. A pergunta de hoje é: será que é sempre possível fazer isso para qualquer quadrado? Ou será que tem alguns quadrados específicos em que eu consigo fazer isso? E no caso de um retângulo, se eu supuser que a figura externa não é necessariamente um quadrado, mas um retângulo, será que vai ter solução? Não é? E se exigirmos que os ladrilhos, além de quadrados, tenham lados todos de tamanhos diferentes, que é o que nós já falamos antes, né? E agora, como você resolveria isso? Será que tem solução para um retângulo também? Por exemplo, nós trazemos aqui um exemplo de um retângulo, tá certo? Aonde esse retângulo ele está particionado, ele está ladrilhado, nós dizemos, com quadrados no seu interior, e todos esses quadrados eles têm lados diferentes, né? Você tem aqui um quadrado cujo lado é 83, lembrando que esses números que aparecem aqui no interior dos quadrados, eles são os lados dos quadrados, não são as áreas, são os lados. Então tem um quadrado aqui de lado 83, outro aqui 53, outro 29, tem um bem pequeno aqui, ó, de tamanho 2, né? E assim por diante. Então, estou dando o exemplo de um retângulo em que foi possível fazer o ladrilhamento, o particionamento desse retângulo com lados todos quadrados. Mas aí volta a pergunta de antes. Será que esse retângulo ele é específico? Ou será que sempre com um retângulo de lado A e lado B, sempre é possível fazer esse ladrilhamento com quadrados todos de tamanhos diferentes no seu interior? Será que é possível cobrir qualquer retângulo de dimensões A e B, colocando no seu interior quadrados, com a restrição de que todos os quadrados tenham lados diferentes? Não é? Essa é uma pergunta que parece não ser tão simples, né, pessoal, de responder. No caso de um retângulo qualquer, de dimensões A e B, será que é possível? É o que eu acabei de perguntar. E se exigirmos que os ladrilhos, além de quadrados, tenham todos lados de tamanhos diferentes, será que existe um ladrilhamento para qualquer retângulo, qualquer que sejam os lados A e B do retângulo? O primeiro resultado significativo dessa questão foi estabelecido, pessoal, em 1903. Então, observem que é uma coisa, do ponto de vista matemático, recente. Normalmente, a matemática que nós estudamos ou no ensino médio, né, no ensino fundamental e médio, e até mesmo ao nível universitário, é uma matemática mais antiga. Não é? Na escola, por exemplo, do ensino fundamental e médio, costuma-se ensinar matemática desde a matemática antiga dos gregos, de 2.500 anos atrás, que é a parte de geometria, a parte de aritmética, né, divisibilidade, essas coisas, que é uma teoria muito antiga. E as coisas mais modernas que se ensinam são as coisas baseadas na ideia de função. Se você olhar do ponto de vista universitário, ensina-se coisas do cálculo. Normalmente, até a nível universitário, o comum é você estudar uma matemática que foi desenvolvida até metade do século XIX. Não é? Então, as coisas mais modernas, elas são mais raras de serem estudadas em matemática. E esse problema que nós vamos tratar, já estamos tratando aqui hoje, é um problema que foi desenvolvido, vocês estão vendo aí, no século XX. O primeiro resultado significativo a essa questão de ser ou não ser possível ladrilhar um retângulo de lados A e B foi estabelecido apenas em 1903, pessoal. Pouco mais de 100 anos.
A resposta definitiva só foi dada em 1939, menos de 100 anos, né? Surgiu em 1903 um teorema devido a um matemático chamado Max Dehn, e o teorema de Dehn de 1903 estabeleceu o seguinte: se um quadrado for ladrilhado por quadrados, quer sejam diferentes ou não, os lados dos quadrados do ladrilho e os lados do retângulo original são comensuráveis. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Aliás, já está explicado aqui, não é? Múltiplos inteiros de um mesmo número. Noutras palavras, se escolhermos uma unidade de medida adequada, que é adequada, tá? Tem adequadas, mas é adequada. As medidas de todos os lados serão expressas por números inteiros. Uma outra maneira de enxergar isso aqui com mais nitidez, com mais facilidade, é o seguinte: quando é que ocorre a quadratura de um quadrado, né? Se você tem um quadrado e esse quadrado for ladrilhado, for particionado por quadrados, não importa se os quadrados do ladrilho sejam iguais ou diferentes, isso não importa. Os lados dos quadrados do ladrilho, que são os quadrados que ficam no interior, e os lados do retângulo original são comensuráveis. Aqui eu coloquei um quadrado, pessoal, aqui é um retângulo no começo. São comensuráveis. Ser comensuráveis significa dizer que existe uma unidade de medida comum, que esses lados podem ser expressos por inteiros. Falando de uma outra maneira, se você fizer a razão entre os lados, essa razão ela é racional. Tá certo? Dois segmentos são ditos comensuráveis, por definição, se existe uma unidade de medida que faz com que a medida tanto de um quanto de outro em relação a essa unidade de medida seja inteira. Outra maneira mais fácil de ver isso é dois comprimentos, dois segmentos são comensuráveis se um dividido por outro, né, a medida de um dividida pela medida do outro, isso produz como resposta um número racional. Tá certo? Então esse foi o primeiro teorema que surgiu na direção desse problema, um teorema de 1903. Lembrando que aqui a troca da palavra quadrado deve ser feita pela palavra retângulo. Tá? Eu digitei aqui errado, pessoal, aqui é retângulo. Tudo bem? Então, seguindo, desde então surgiram mais de uma dezena de demonstrações desse teorema. Só que todas essas demonstrações, conhecidas até hoje, elas são bem difíceis, né? É um problema fácil de enunciar, mas cuja solução não é difícil, não é fácil de você atingir. Não é? A demonstração desse teorema, que os lados do retângulo e os lados dos quadrados internos são comensuráveis, quer dizer, a razão entre eles é sempre um número racional, essa demonstração é complicada. Nós vamos fazer hoje, aqui durante a nossa aula, com o auxílio da álgebra linear, um caso particular desse teorema. Tá bom? Mas isso é mais para frente, mais para o final da aula. Seguindo aqui a nossa rota, eu vou estabelecer agora algumas definições e alguns fatos importantes para que nós possamos atacar o problema. Então, uma primeira definição aqui na aula de hoje é a seguinte: diremos que um retângulo pode ser quadriculado se ele puder ser ladrilhado com quadrados cujos lados têm medidas diferentes. Tá bom, pessoal? Então, eu vou usar a palavra quadriculado para aqueles retângulos que podem ser particionados, ou seja, podem ser ladrilhados com quadrados cujos lados têm todas medidas diferentes. Por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. Esse retângulo aqui eu vou dizer que ele é um retângulo quadriculado. Por quê? Porque ele é um retângulo, esse retângulo grandão, que ele foi possível, né, que eu particionasse ele utilizando quadrados, vocês estão vendo aqui, e além de utilizar quadrados, todos os quadrados têm lados o quê, pessoal? Diferentes.
Tudo bem? Nesse caso, eu vou dizer que o retângulo ele é um retângulo quadriculado. Não esqueça que para dizer que o retângulo é quadriculado, além de poder ser ladrilhado por quadrados, os quadrados eles têm que ter todos, pessoal, lados diferentes, tá bom? Todos eles. Em 1909, um matemático chamado Zemoron, descobriu o primeiro retângulo quadriculado que ele tinha dimensões 33 por 32, utilizando 9 ladrilhos quadrados, cujos lados mediam 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 18. Então, o primeiro retângulo que podia ser quadriculado com as regras impostas surgiu em 1909. Esse matemático chamado Zemoron, ele descobriu um retângulo de dimensões 33 por 32, que podia ser particionado ou ladrilhado com 9 quadrados, todos de lados distintos, cujas medidas dos lados aparecem aqui, pessoal. Ele também conseguiu ladrilhar um outro retângulo, com dimensões 65 por 47, com 10 ladrilhos quadrados, cujos lados mediam, então aqui você tem a medida dos 10 lados dos quadrados internos. Então, esses foram os primeiros retângulos da história, né, que foram descobertos por Zemoron e que podiam ser ladrilhados com quadrados, cujos quadrados tinham todos lados diferentes. Aqui aparecem os dois, né, pessoal? Se nós observarmos aqui, ó, 14 com 10, 24, com 9, 33, 9 com 8 dá 17, né? 17 com 15, 32. Então você tem aqui um retângulo, parece até um quadrado, mas ele é um retângulo. Ele é quase quadrado, né? Ele tem aqui um lado medindo 33 e outro lado medindo 32. Então aqui está o particionamento dele, ó, através de quadrado. Tem um quadrado aqui bem pequeno, tem uma setinha apontando para ele. Esse quadrado bem pequeno tem lado 1. E aqui, pessoal, tem um outro particionamento de um outro retângulo. Esse outro aqui é o que ele falou, que é o que tem lados quanto? 65 por 47. Né? E ele conseguiu ladrilhar esse outro, utilizando também quadrados, cujos lados são todos diferentes. Então, historicamente, esses foram os dois primeiros retângulos que podiam ser quadriculados. Foi assim que nós chamamos, né? Ó, quadriculado. Um retângulo é quadriculado quando ele pode ser ladrilhado por quadrados e, além disso, todos os quadrados eles têm lados de tamanhos, o que, pessoal? Diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá? O problema de ladrilhar um quadrado só foi resolvido em 1939 por um matemático chamado R. Sprague. Então, a solução definitiva só veio em 1939. Perceba que se passaram muitos anos, né? Os exemplos de Moron é de 1903 e 1909. Um deles é de 1903, ó. Aliás, 1909, né? Então se passaram 30 anos para que o problema fosse definitivamente resolvido. Na solução apresentada por R. Sprague, havia um incômodo. Ele apresentou uma solução, mas havia ainda uma pequena questão. No seu processo de ladrilhagem de um quadrado, aparecia um retângulo ladrilhado menor. Ladrilhagens que não contenham um retângulo menor são chamadas de simples. Como assim? Quando você pegava um retângulo maior e fazia a ladrilhagem, certo? Dentro do retângulo maior aparecia um subretângulo que também estava ladrilhado pelos mesmos quadrados, né, por alguns dos quadrados que ladrilhavam o grandão, e isso causava um certo incômodo. Não tinha nada de errado, mas a pergunta era o seguinte: será que não é possível fazer uma ladrilhagem de um dado retângulo em que nele, após a ladrilhagem, não apareça nenhum subretângulo ladrilhado por aqueles quadrados? As ladrilhagens que não têm esses subretângulos são chamadas ladrilhagens simples, e elas são bastante raras.
Os quadrados com essa propriedade adicional, que propriedade adicional? Ladrilhagem simples, são muito raros. Aqui eu coloquei quadrados, são os retângulos também. Quadrados estão inclusos, lógico. Na mesma época, um outro matemático chamado Brooks conseguiu quadricular um retângulo de dimensões 112 por 75 com 13 quadrados. Surgiu um outro exemplo, porque até então nós só tínhamos os dois exemplos de Moron, de 1909. Ele ficou tão satisfeito com a sua descoberta, Brooks, que produziu um quebra-cabeça com 13 peças. Ele descobriu um retângulo com essas dimensões, 112 por 75, que ele conseguia ladrilhar com 13 quadrados, obedecendo a regra de que os lados dos quadrados fossem todos diferentes, e ele montou um pequeno quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tinha 13 peças, evidentemente, cada uma das peças era um quadrado. A mãe de Brooks, curiosamente, montou o quebra-cabeça, mas encontrou uma solução diferente. A mãe dele, ele deixou lá o quebra-cabeça solto, possivelmente em alguma mesa, alguma coisa. A mãe, a título de passatempo, começou a montar o quebra-cabeça e houve uma descoberta inesperada. Com aquelas mesmas 13 peças, a mãe dele, a mãe de Brooks, conseguiu montar quebra-cabeça, mas encontrou uma solução diferente da que Brooks tinha encontrado. Aqui nós temos as duas soluções. Tem a solução original de Brooks, que pegou um retângulo de dimensões, quais eram? 112 por 75. Você somar aqui 39 com 36, isso aqui vai dar 75, que é uma das dimensões aqui. E se você somar 36 com 19 com 24 com 33, vai dar 112. Então aqui na parte de cima tem um retângulo de dimensões 112 por 75, que está ladrilhado com 13 peças quadradas, né? Um de lado 39, outro de lado 36. Lembrando a vocês que esses números que aparecem aqui no ladrilhamento são os comprimentos dos lados dos respectivos quadrados. Tá bom? E a mãe de Brooks montou o quebra-cabeça, o mesmo quebra-cabeça, mas reposicionando os quadrados. Como assim? Por exemplo, no de cima, o quadrado que está aqui no canto inferior direito é o 33. No de baixo, o quadrado que está no canto inferior direito é o 24. É o mesmo retângulo, são os mesmos quadrados, tá certo, pessoal? Só que eles estão posicionados em locais diferentes. No de baixo, o 42, que é esse grandão, está bem aqui pelo meio. No de cima, o 42 está aqui no canto superior direito. Tá certo? Então, foi uma descoberta extremamente curiosa e mais curiosa ainda porque foi uma descoberta inesperada por uma pessoa que não tinha nenhuma pretensão em investigar o problema. Era a mãe do matemático, não era o matemático que havia feito a descoberta. Não é? Então, isso é um fato muito inusitado, muito curioso. Os matemáticos ficaram perplexos com essa descoberta acidental. Até então, nunca tinham observado esse fenômeno de você poder montar de pelo menos duas maneiras diferentes o mesmo retângulo com os mesmos ladrilhos, reposicionando. Um conjunto de quadrados que eram capazes de ladrilhar o mesmo retângulo de duas ou mais maneiras diferentes. Isso até então nunca tinha sido observado. E como eu falei antes, o curioso, pessoal, é que isso foi descoberto acidentalmente por uma pessoa que não tinha nenhuma relação com o problema. Ela quis apenas utilizar o quebra-cabeça como uma forma de diversão, de distração, de passatempo, e acabou fazendo a descoberta inesperada. Em 1940, a partir desse fenômeno que nós acabamos de descrever, eles conseguiram, R. Brooks, C. Smith e Stone Tooth, eles descobriram o primeiro quadrado reticulado simples, o primeiro quadrado quadriculado simples. Eles surpreendentemente utilizaram a teoria de circuitos elétricos. Pessoal, nós, aqui na nossa aula de hoje, evidentemente, nós vamos tentar mostrar uma aplicação da álgebra linear, né?
que é o nosso foco principal toda a vida, mas nós vamos mostrar essa aplicação demonstrando um teorema relacionado com esse problema que nós estamos tratando hoje, mas um problema muito particular, um retângulo específico, um tipo de retângulo específico. A solução geral, tá certo, do problema, ela foi feita aí pela década de 40 e é surpreendente porque eles utilizaram a teoria dos circuitos elétricos. Na teoria dos circuitos elétricos existem duas leis, que são as leis de Kirchhoff, que é a lei das correntes, né? Também conhecida como lei dos nós, e tem a lei das malhas, que tratam de diferenças de potencial em um trecho fechado de um circuito. Eles vislumbraram, eles fizeram uma adaptação dessa teoria que vem lá da engenharia, da física, e conseguiram relacionar com esse problema. É um fato realmente também muito inusitado, muito inesperado. É totalmente inesperado que eles encontrassem a solução do problema usando uma teoria que aparentemente não tem nada a ver com o problema, que é a teoria dos circuitos elétricos, particularmente as chamadas leis de Kirchhoff, a lei dos nós, que trata das correntes, né, que diz que em um nó de um circuito a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, e também a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que num trecho fechado a soma das tensões é sempre zero. Eles usaram surpreendentemente esse fato para provar coisas sobre o problema de ladrilhar retângulos e quadrados por quadrados menores cujos lados sejam diferentes. É extremamente surpreendente isso. O primeiro quadrado simples tinha 69 ladrilhos. Lembrando que os quadrados simples são aqueles, pessoal, quadrados que podem ser ladrilhados sem apresentar um subretângulo no seu interior que também esteja ladrilhado pelos mesmos quadrados do ladrilho. Posteriormente, Brooks conseguiu conseguiu reduzir o número de ladrilhos para 39. Em 1948, Wilcox encontrou um quadrado que podia ser quadriculado com 24 ladrilhos. Ladrilhagem simples. Certo? Mas esse não era um quadrado simples. O de 24, o problema era de ladrilhagem simples. Mas o de 24 ladrilhos, que foi descoberto em 48 por Wilcox, ele era um ladrilhamento, mas não era simples. Tá certo? Ele tinha no seu interior um subretângulo ladrilhado. Na mesma época, Bohlkamp e colaboradores estavam catalogando todos os retângulos quadriculados que possuíssem exatamente 15 ladrilhos. Então, esse matemático chamado Bohlkamp e alguns colaboradores estavam tentando mapear, colecionar todos os retângulos quadriculados que possuíssem exatamente 15 ladrilhos. Eles encontraram, surpreendentemente, 3.663 retângulos. Eles conseguiram catalogar, pessoal, 3.663 retângulos que podiam ser ladrilhados com exatamente 15 ladrilhos quadrados, onde os ladrilhos têm todos os tamanhos diferentes. É uma quantidade surpreendente. Em 1962, Duyvestein provou que todo quadrado quadriculado simples deve possuir 21 quadrados ou mais. Esse foi um teorema também muito surpreendente. O cara conseguiu mostrar em 1962 que todo quadrado quadriculado simples, ou seja, aquele que não tem um subretângulo na sua ladrilhagem, deve possuir 21 quadrados ou mais. O mínimo seria 21 quadrados. Então, aqui nós temos o quadriculado de Wilcox de 24 ladrilhos. Esse é um exemplo, né, que foi dado de ladrilhamento com 24, tá certo? Que é esse aqui, ó, de 1948. Tranquilo?
Repare que esse ladrilhamento ele não é simples. Por que ele não é simples? Você tem o quadrado grandão, ele está ladrilhado em quadrados menores, mas no ladrilhamento aparece um subretângulo. Se você olhar esse trecho aqui do lado esquerdo, ó, que tem aqui 55, 56, 38, 20, 18, esse trecho aqui da esquerda, ó, ele é um subretângulo do ladrilhamento. Quando esse fenômeno acontece, você faz o ladrilhamento e dentro do ladrilhamento você consegue um subretângulo que está ladrilhado com as mesmas peças, você diz que o ladrilhamento não é simples. O ladrilhamento ele é dito simples quando você não consegue, após de ladrilhar o quadrado externo, você não consegue um subretângulo no seu interior que esteja ladrilhado. Nesse caso aqui existe um subretângulo, que é esse subretângulo aqui, ó, 55, 56 e 55, 38 aqui, né, aos lados, ó, certo? Esse aqui é um subretângulo que está dentro do quadrado grandão que foi ladrilhado. Então, esse ladrilhamento de Wilcox, de 24 ladrilhos, tá certo? Ele não é simples. Aqui está escrito errado, eu digitei errado, né? O nome do matemático é Wilcox. Wilcox, tá? É um errinho de digitação. Não é nem um errinho de digitação, aqui faltou aqui um espaço, né, pessoal? É o Wilcox de 24 ladrilhos. Esse ladrilhamento não é simples. Por volta de 1978, estamos falando, pessoal, de menos de 50 anos, né? Um resultado muito recente para a matemática. Duyvestein encontrou um quadrado quadriculado com o número mínimo, 21 ladrilhos, e provou que ele é único. Esse cara ele já tinha demonstrado um fato muito curioso em 1962, não é? Esse Duyvestein, ele tinha provado que todo quadrado quadriculado simples, ou seja, aquele quadrado que pode ser particionado em quadrados menores, todos de lados diferentes, e que após o particionamento você não tem um subretângulo, esse quadrado ele tem que ser particionado em 21 quadrados ou mais. O número mínimo era 21. Ele havia provado que o número mínimo era 21, mas ele não tinha um exemplo concreto. Ele não tinha construído um exemplo, mas ele tinha provado que o mínimo era 21, tá certo? E em 1978, né, de 62 para 78 são o quê? 16 anos, né? 16 anos depois, ele mesmo, Duyvestein, encontrou um quadrado quadriculado com o número mínimo e mostrou que ele é único, só existe ele. E aqui está, tá certo, o quadrado que foi descoberto por ele em 1978. Esse é o único quadrado que pode ser particionado em quadrados menores. Ele é simples, se você observar no ladrilhamento, né, no particionamento, você não consegue aqui um subretângulo, não existe um subretângulo, é diferente desse aqui, não é que nós tínhamos um subretângulo aqui, ó, no particionamento. Nesse aqui você não tem, portanto esse ladrilhamento é simples. E esse ladrilhamento, tá certo, gente? Ele tem 21 peças, que o matemático Duyvestein já tinha provado em 1962, que é o número mínimo de peças. 16 anos depois, em 1978, ele mostrou este exemplo e, além de mostrar esse exemplo, ele provou matematicamente que é o único exemplo que existe com a quantidade mínima de peças, que é exatamente 21. Existem 21 peças, que é exatamente o número mínimo. Tá certo? Então, muitíssimo curioso, né, pessoal? Um problema cuja a proposta do problema é relativamente simples, mas que a solução é bem delicada, bem sofisticada, né? Em 1992, Boelkamp e Duyvestein publicaram 207 quadrados quadriculados com 21 até 25 ladrilhos. E provaram que são
todos os que existem com essa quantidade de ladrilhos. Os caras conseguiram mapear, coletar 207 quadrados, que podiam ser particionados com quadrados menores, com a quantidade de peças no mínimo 21, que é o mínimo de fato, até 25. Tá certo? Com de 21 a 25 peças existem 207 quadrados. Eles provaram que são todos. Não adianta procurar fora dessa lista, que ali eles provaram que são todos que existem com essa quantidade de peças, que vai de 21 até 25 ladrilhos. Há outras questões a serem tratadas. É possível ladrilhar um retângulo de dimensões A e B com peças de dominós que são retângulos 1 por 2? E se você quiser ladrilhar agora utilizando peças que não são quadradas? Se você quiser utilizar peças que são retângulos ou talvez até outros polígonos, será que há solução? É possível ladrilhar outras figuras que não sejam retângulos nem quadrados? Com que tipo de ladrilhos? Nós tratamos aqui do problema de ladrilhar quadrados, com peças quadradas de tamanhos diferentes, ou se não retângulos, com peças quadradas de tamanhos diferentes. Você pode variar as perguntas. Você pode ladrilhar retângulos com retângulos? Quais são as dimensões? Certo? Será que pode sempre? Ou será que tem casos particulares? E se não forem retângulos? Se você tem um polígono qualquer, certo? Será que dá para ladrilhar com outros tipos de polígonos? Quais? Então tem muitas questões em abertas nesse problema e, digo honestamente para vocês, não são questões simples de serem tratadas. Tem muita coisa em aberto. É possível ladrilhar um plano infinito? Com que tipo de ladrilhos? Se você considerar a superfície de um plano, será que você consegue ladrilhar? Com que tipo de ladrilhos? Para finalizar a nossa aula de hoje, como nós havíamos prometido, né? Eu coloquei aqui a pergunta: e a álgebra linear? Aonde é que ela entra nessa história? Para finalizar, vamos utilizar, pessoal, algumas ferramentas da álgebra linear para demonstrar o seguinte teorema. Teorema 2. Teorema 1 tinha sido um dos teoremas clássicos lá de particionamento. Um retângulo R com lados de comprimentos 1 e x, onde x é irracional, não pode ser ladrilhado por uma quantidade finita de quadrados, de modo que os quadrados interiores, né, sejam disjuntos e cubram todo o R. Ok? Então, nós vamos tratar um caso particular. Se você tem um retângulo que tem lados 1 e x, e que x é irracional, você não consegue ladrilhar, aqui não, tá? Você não consegue ladrilhar esse retângulo com uma quantidade finita de quadrados. Ladrilhar aqui significa ladrilhar obedecendo às regras que nós descrevemos ao longo da aula de hoje. Não é um ladrilhamento trivial, tá certo? Um ladrilhamento, digamos, honesto, de acordo com as regras que nós estabelecemos na aula de hoje. Então, esse resultado é um caso particular, não é, do resultado geral. O resultado geral é se dado um retângulo de lados A e B quaisquer, se existe ou não existe um ladrilhamento. Aqui eu estou dizendo que se o retângulo tiver lados 1 e x, que é um caso particular, né, onde esse x é irracional, na verdade existem infinitos retângulos, mas é um caso particular, porque eu estou particularizando um dos lados, então tal ladrilhamento não existe. E como é que nós vamos justificar isso? A justificativa disso vai ser dada através da nossa velha e boa álgebra linear. Demonstração é curta e bastante elegante. Demonstração é a seguinte: suponha por contradição, tá certo? Aqui eu coloquei aqui, suponhamos novamente. Suponha por contradição, depois apago isso aqui, que exista tal ladrilhamento, consistindo de quadrados Q1, Q2, Qn, e seja SI o lado do quadrado QI. Imagina que eu tenho um retângulo de lados 1 e x, onde x é um número irracional,
E suponha, por absurdo, por contradição, que eu consiga particionar esse retângulo em quadrados interiores. Esses quadrados sejam Q1, Q2 e Qn, uma quantidade finita, né? E que cada quadrado desse tem um lado específico, eu estou chamando de SI, o lado do quadrado QI. Então, o quadrado Q1 do particionamento tem lado S1, o Q2 tem lado S2 e o Qn tem lado Sn. Tudo bem, pessoal? Agora vamos considerar o conjunto R de todos os números reais como espaço vetorial sobre o corpo Q dos racionais. Nós revisamos na nossa primeira aula deste curso o conceito de espaço vetorial. Vocês lembram? Não é? Um espaço vetorial é uma estrutura algébrica que é constituída por 4 ingredientes. Um conjunto não vazio, cujos elementos nós vamos chamar de vetores, uma operação de adição nesse conjunto. O que significa isso? Existe uma operação que, quando eu adiciono 2 elementos do conjunto, a resposta cai no próprio conjunto. Terceiro ingrediente, uma multiplicação por escalar, aonde você pega um elemento do conjunto dado e um elemento do corpo, que vai ser o quarto ingrediente, e multiplica um elemento do corpo pelo elemento do conjunto dado. Tá certo? Então, na estrutura de um espaço vetorial, você tem um conjunto não vazio, cujos elementos são chamados vetores, uma operação de adição. Quando você adiciona 2 elementos do conjunto, a resposta volta para o conjunto, é fechada nessa operação. Uma operação de multiplicação por escalar, onde você pega um elemento de um corpo e um elemento do conjunto dado e multiplica, e a resposta está no conjunto dado. E o quarto ingrediente é exatamente o corpo. Então aqui, gente, eu estou considerando R como se fosse o conjunto e Q o corpo sobre o qual eu vou definir o espaço vetorial. Estou considerando R como espaço vetorial sobre Q. Tá bom? Então, estou vendo R como espaço vetorial sobre o corpo Q dos números racionais. Seja V contido em R o subespaço vetorial gerado pelos números x, que é um dos lados do retângulo, S1, S2 e Sn, que são exatamente os lados dos quadrados da partição. Quadrado Q1, estou imaginando que ele tem lado S1. O quadrado Q2, estou imaginando que ele tem lado S2. E o quadrado Qn, estou imaginando que ele tem lado Sn. Então, eu vou considerar R como espaço vetorial sobre Q e vou considerar V, contido em R, como subespaço gerado pelos números x, que é um dos lados do retângulo, S1, S2 e Sn, que são exatamente os respectivos lados dos quadrados que compõem a partição do retângulo original. Em outras palavras, o conjunto de todas as combinações lineares desse número, o subespaço gerado por uma quantidade finita de vetores. Nós sabemos lá da nossa teoria da álgebra linear que nada mais é do que o conjunto das combinações lineares daqueles vetores. Então, o V, sendo o subespaço gerado por esses caras, ele é o conjunto formado pelas combinações lineares desses caras. Lembrando que as combinações lineares trazem coeficientes, que no caso são R0, R1 e Rn, que esses coeficientes têm que vir do corpo. Como eu estou imaginando R como espaço vetorial sobre Q, os coeficientes das combinações lineares devem vir de Q. Tá bom? Então, R0 aqui é vírgula. Tem um ponto aqui, mas é vírgula. R0, R1 até Rn, que são os coeficientes dessa combinação, eles são coeficientes racionais. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Porque o espaço vetorial é sobre Q. Então, na hora de fazer as combinações lineares, você tem que pegar os coeficientes no corpo, que neste caso nós estamos considerando como sendo o corpo Q dos números racionais. Tranquilo? Então, o que foi que nós fizemos nessa etapa? Nós pegamos o retângulo de lados 1 e x, estamos supondo por absurdo que ele possa ser particionado em uma quantidade finita de quadrados, Q1, Q2, Qn, onde SI é o lado do quadrado QI,
E agora, olhando R como espaço vetorial sobre Q, nós pegamos agora o X, que é um dos lados do retângulo, e os lados dos quadrados S1, S2 e Sn que particionaram o retângulo, e consideramos V o espaço vetorial, o subespaço gerado por esses caras, ou seja, o conjunto das combinações lineares desses caras, como o corpo é o Q, né? O corpo do espaço vetorial é o Q, as combinações lineares devem ter coeficientes em Q. Basicamente é isso. Tudo bem? Seguindo com a demonstração, definimos uma transformação linear T de V em R. V é o espaço vetorial, o subespaço de R que nós acabamos de definir. Então, vamos definir essa transformação linear como sendo o seguinte. Vamos imaginar que essa transformação linear manda o 1 no 1 e que ela manda o x, lembrando que o x ele é um dos lados do retângulo, no menos 1. Ok? E de forma arbitrária o restante. Tranquilo? Então, eu estou pegando uma transformação linear, estou imaginando que ela leva o 1 no 1, leva o x no menos 1, e os demais termos podem ir em qualquer lugar que eu quiser. Lembrando para vocês, lá na teoria da álgebra linear, tem o seguinte fato. Para você definir uma transformação linear, basta que você defina os seus valores em uma base. É assim? Então, aqui eu estou levando o 1 no 1, eu não, a t, né? Levando o x no menos 1. E a t leva os outros elementos em qualquer elemento que você quiser, isso não vai ter importância. Na demonstração, o importante vai ser que o 1 vá no 1 e que o x vá no menos 1. Os demais elementos de V, eles podem ir em qualquer lugar, desde que mantenha a t como sendo linear. Certo, pessoal? Bem, isso é possível, pois 1 e x são linearmente independentes sobre quê? Na lista de exercícios de hoje, pessoal, esse é um dos exercícios, é o primeiro exercício da lista. Nós mostrarmos que o número 1 e o número x, que é irracional, eles são linearmente independentes quando você toma R como espaço vetorial sobre Q. É um exercício bem simples, tá? Nós vamos fazer isso na nossa lista de exercícios de sala. Depois dessa parte teórica, como sempre, pessoal, nós vamos ter a nossa lista de exercícios de sala, como temos toda semana. E lá vai ser a nossa primeira questão. Então aqui eu vou admitir que 1 e x são LI, tá bom? Então, de fato, tomando uma base como sendo o primeiro elemento da base 1, o segundo elemento x e outros elementos para formar uma base, nós podemos definir aqui no lugar de f é t, tá? T de 1 como sendo 1 e t de x como sendo menos 1 e os demais elementos. Lembra que a imagem dos demais podia ser arbitrária? Eu tomo como 0. Tudo bem? Você define na base e pode estender o t linearmente para todo elemento de V. É aquilo que eu tinha dito antes. Esse fato não é daqui, né? Esse fato é lá da teoria básica de álgebra linear. Quando você quer construir uma transformação linear entre espaços vetoriais, basta que você defina os valores dela na base e depois você pode estender linearmente para todo o espaço. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu apenas vou comprovar isso, né? Se você pega um elemento S de V, esse S ele é uma combinação linear dos elementos de V, onde esses R's são os coeficientes, que no caso são racionais, né? Se você quiser calcular o T de S, o que é que você vai fazer? T de S, aplica T desse lado, aplica T desse lado, então T de S vai ser igual, aqui é T, tá, pessoal? Acabei digitando aqui R, F, mas é T. T de S vai ser T dessa expressão, que é o próprio S. Repito, aqui é um T. Como o T é linear, o T da soma é a soma dos T's. Como o T é linear, esses R's que estão aqui dentro do T, eles podem sair pela linearidade da T. Então, o primeiro vai ficar R0 T de 1, o segundo vai ficar R1 T de x e os demais até RK T de BK. Tá bom? O T de 1 eu estou imaginando como sendo 1, o T de x estou imaginando como sendo menos 1 e os demais T's eu estou imaginando como sendo 0. Tranquilo?
Então, essa conta aqui vai ficar simplesmente R0 menos R1. Isso aqui vai ser o T de S, onde S é um elemento arbitrário do subespaço V. Então, para achar o T de S, você precisa apenas do primeiro coeficiente, que é o R0, e do segundo coeficiente, que é o R1. E o T de S vai ser exatamente a diferença desses dois coeficientes, já que eu estou imaginando que a transformação T ela zera nos demais elementos que compõem uma base. Tudo bem? Bem, para cada retângulo A com lados A e B, vamos definir um número que eu vou chamar de V de A. Então, se eu te der um retângulo com lados A e B números reais positivos, evidentemente, para poder serem os lados do retângulo, eu vou definir esse número V de A. Perceba que eu coloquei até dois pontinhos aqui antes do igual. Quando eu ponho esses dois pontinhos antes do igual, quer dizer que eu estou fazendo uma definição. Para um retângulo A de lados A e B, estou definindo esse número V de A. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui na escrita, como sendo o produto do T do lado A pelo T do lado B, onde esse T é exatamente a transformação linear que nós acabamos de definir no slide anterior. Tranquilo? Bem, uma afirmação que nós vamos fazer é a seguinte. Afirmamos que se um retângulo R de lados 1 e x é ladrilhado pelos quadrados Q1, Q2 e Qn, então o V do retângulo ele vai ser igual à soma dos V's dos quadrados. Estamos fazendo essa afirmação. Essa afirmação, pessoal, ela também vai estar na nossa lista de exercícios de hoje. Né? Se eu não me engano, na lista de exercícios de sala, ela tem 4 questões. Essa é a última questão lá da lista. Nós vamos trabalhar a justificativa dessa afirmação exatamente no exercício 4 da lista de sala. Aqui, apenas para agilizar a demonstração, eu vou assumi-la. Tá bom, pessoal? Mas vamos fazer isso no momento posterior, que é logo após a nossa aula teórica. Nós vamos nos reunir, né, para praticar a lista de exercícios de sala, discutir, se aprofundar um pouco mais no conteúdo e lá, no momento apropriado, na questão de número 4, nós vamos justificar essa afirmação. Mas o que é que está dizendo a afirmação? Se você tem um retângulo R que tem lados 1 e x, e esse retângulo é ladrilhado pelos quadrados Q1 até Qn, então o V do retângulo, o que é que seria o V do retângulo? É o T de um dos lados e o T do outro lado. Como os lados são 1 e x, o V do retângulo seria o T de 1 vezes o T de x. Vai ser a soma dos V's dos quadrados que compõem o ladrilhamento do retângulo. Tá bom? Essa igualdade é a igualdade que vai ficar como exercício. Tá bom, pessoal? Nós vamos discutir ainda hoje isso na nossa parte 2, que é a parte de exercícios que eu vou ficar com vocês. Isso leva a uma contradição. Por que isso leva a uma contradição? Por um lado, quem é que vai ser o V de R? Como R é um retângulo de dimensões 1 e x, o V de R vai ser T de 1 vezes T de x. Mas lembra que o T de 1 nós tínhamos definido como sendo quanto, pessoal? Aqui, ó. O T de 1 tinha sido definido como 1 e o T de x tinha sido definido como menos 1. Portanto, o V de R ele vai ser o T de 1, que é 1, vezes o T de x, que é menos 1, vai dar menos 1. Só que o outro lado, o T de R não é igual à soma dos... O V de R. O V de R não é igual à soma dos V de Qs, onde Qs são os quadrados que compõem o ladrilhamento, tá bom? Mas quem é o V de QI? O V de QI é um quadrado. Um quadrado é um tipo particular de retângulo. O V de QI vai ser o T de SI, que é o lado de QI, vezes o T de SI. Então vai ficar T de SI vezes T de SI, vai dar T de SI ao quadrado, né, pessoal? Então, por um lado, o V de R, se você olhar aqui, ele é menos 1, porque o V de R é T de 1, que é um lado do quadrado, vezes T de x, que é o outro lado. O 1 e o x são os lados do quadrado. Então, é o T de um dos lados, que é 1, o T de outro lado, que é x, isso vai dar menos 1. Porque o T de 1 é 1 e o T de x é menos 1, então isso vai dar menos 1.
Por outro lado, esse V de R, por essa identidade que nós vamos provar nos exercícios, é a soma dos V de Qs. Os Qs são quadrados, então se eu colocar aqui V de 1 quadrado, vai ser o T do lado do quadrado, que é SI, quadrado QI vai ser SI, o T do lado do quadrado, que vai ser SI, vai ficar T de SI vai ficar T de SI ao quadrado, que é T também, do TF, de novo é T. Então, isso é uma contradição, pessoal. Por que isso é uma contradição? Isso é uma contradição porque, de um lado, eu tenho menos 1 e, do outro lado, eu tenho uma soma de quadrados. Uma soma de quadrados de números reais não pode dar menos 1. E se eu acho uma contradição, então é porque a hipótese inicial é falsa. E qual foi a hipótese inicial? A suposição inicial. A suposição inicial foi essa aqui, ó, pessoal. Suponha, por contradição, que exista tal ladrilhamento. Ou seja, suponha que esse retângulo que tem lados 1 e x, onde x é irracional, ele admita um ladrilhamento por uma quantidade finita de quadrados, não é, que cubram todo o retângulo e obedecendo as regras que nós já descrevemos ao longo da aula de hoje. Então, como nós chegamos numa contradição, essa decomposição não é possível, o que demonstra o teorema. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, esse fato aqui, ó, que o V do retângulo é a soma dos V's dos quadrados, é um fato que nós vamos justificar na nossa parte de exercícios de hoje. Eu até deixei aqui, ó, já a figurinha, nós vamos utilizar essa figurinha na parte de exercícios de hoje. É bem facinho, é um exercício simples, tá? Mas nós vamos voltar a trabalhar essa ideia como um exercício 4 da nossa lista de sala. Já deixei aqui digitado. Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte, pode-se provar, só complementando as informações, que um retângulo pode ser ladrilhado por quadrados somente se a razão dos seus lados for racional. Nós mostramos que se um lado for irracional, né? No caso aí, se um lado for 1 e o outro for irracional, o ladrilhamento não existe. Certo? Mas se a razão entre dois lados, A e B, de um retângulo for racional, o ladrilhamento ele de fato existe. Há vários outros teoremas sobre impossibilidade de ladrilhamentos que podem ser provados por métodos semelhantes. Ok, pessoal? Aqui nós temos as nossas referências para a aula de hoje. E é isso. Então, agradeço enormemente aí a atenção de vocês. Estamos abertos, tá certo, pessoal, para perguntas, comentários. Espero que vocês tenham compreendido o problema e, mais do que o problema, compreendido que a álgebra linear foi a chave principal para demonstrar, né, pelo menos esse caso particular, que é o caso do retângulo de lados 1 e x, em que x é irracional, que ele não admite um ladrilhamento da maneira que nós supusemos ao longo da aula de hoje. Tudo bem? Então, nós vamos ficar por aqui, vamos parar um pouquinho a nossa aula, aquele break que nós damos sempre, e logo em seguida nós vamos voltar para a resolução das questões da lista de sala. Tá ok, pessoal? Lembrando que temos também a lista de casa, como toda semana, que deve ser entregue até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Esses slides e os materiais de sala e de casa já estão disponíveis para vocês no Google Sala de Aula. Tranquilo? Valeu, gente. Então, até daqui a pouquinho, onde nós voltaremos com a nossa discussão de exercícios da aula de hoje. Tchau, tchau, gente.